Deixe que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo te não imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esclareceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo, suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confiaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos aquinhoará de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos riqueza de bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indulgência, o fortúnio daqueles que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na glória da preparação do nosso futuro. Esta é uma página do livro Passos da Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E com essa página, meus amigos e meus irmãos, pedimos a devida permissão e pedimos que vocês estejam conosco até o final do nosso programa. Mais uma edição do programa Na Terceira Revelação. Hoje, em especial, uma nova trajetória, ocupando um outro espaço que prazerosamente também passamos a fazer, que é do Canal 14, a TV Pop, que em parceria conosco, TVI Petrópolis, estaremos transmitindo ao vivo o nosso programa em sua mais nova edição. Assim, meus amigos e meus irmãos, é com muita alegria que nesse momento damos por início, como foi dito, mais um programa Na Terceira Revelação. Meus amigos, como já é de praxe, a Livraria Oswaldo Cruz, que fica lá no edifício Esperanto, na Alencar Lima, sempre nos doa calorosamente um exemplar da Codificação Espírita para ser sorteado ao final do nosso programa por ocasião do terceiro bloco. Isso pode ser feito pelo telefone 2235-4733, repetindo, 2235-4733, é só deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa, como já dissemos, faremos o sorteio de mais um exemplar de um livro devidamente doado pela Livraria Oswaldo Cruz. Temos também, meus amigos, à disposição daqueles que quiserem usar, o nosso e-mail na terceirarevelação@yahoo.com.br, na terceirarevelação@yahoo.com.br. Podemos deixar lá os amigos que se interessam, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Garantimos o anonimato, responderemos as questões aqui no ar, ao vivo, sem citar, como foi dito, o nome de quem nos questionou ou sugeriu alguma questão. Meus amigos, essa finalidade do nosso programa tem por propósito alguns objetivos essenciais. Em primeiro, divulgar a doutrina cristã, a doutrina espírita, da qual temos prazerosamente a ocasião de fazer aqui a sua divulgação. Também de desmistificar, alguns caráter místico ou misterioso, que alguns ainda fazem por falta de conhecimento, preferimos assim pensar, na nossa querida doutrina cristã, da doutrina espírita. Muitos se dão, através de comentários, por falta de conhecimento, muitos até por questão de ouvir falar e sem conferir o que falam, apenas propagam e, infelizmente, a grande maioria uma ideia errônea do que na realidade significa a doutrina cristã, a doutrina espírita, para que nós possamos, nesse momento, esclarecer, ainda que em breves momentos. A doutrina espírita, ela é calcada nos ensinamentos do Cristo, nada mais diferente do que isso. É baseada nos exemplos, na caminhada e de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou.
A única diferença que talvez nesse momento alguns sintam em que nós estamos aqui divulgando é que nós nos calcamos na verdade absoluta, na verdade do Espírito eterno, do Espírito que de fato prossegue depois da morte física, e os esclarecimentos são dados com esta visão futura em relação ao nosso futuro que hoje, através da reencarnação, estamos tentando construir. Hoje, meus amigos, para nossa infelicidade, estamos nesse momento com a ausência do nosso companheiro Alcindo Campos Teixeira, que está em viagem, prazerosamente acompanhado da sua companheira, evidentemente que precisa descansar. E nós esperamos aqui substituí-lo, talvez não à altura, em alguma dos seus afazeres que no momento ele fazia entre nós. E para isso, nós temos as programações das nossas IEAs. IEA significa Instituição Espírita Adesa ao Movimento Espírita Organizado. Assim, nós temos lá no hoje não, quinta-feira, no Núcleo Espírita da Posse, que fica na Estrada União Indústria 33473, com reuniões públicas às quintas-feiras, às 8 horas, o estudo do Livro dos Espíritos. E lá estaremos, o amigo de vocês, orientando nesse dia em especial sobre algumas questões de O Livro dos Espíritos. Já no dia de hoje, então, no Núcleo Espírita do Retiro, na rua Hans Bricham, 235, na comunidade do Alemão, que, como dissemos, tem suas reuniões públicas às terças-feiras, às 8 horas, a palestra será com o Diogo Eckhart, sobre o tema terceiro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses dois núcleos são núcleos em desenvolvimento, onde recebem, em especial, o cultivo, o culto do Evangelho no lar. Meus amigos, hoje escolhemos um tema que entendemos bastante interessante e pertinente, até para sanar algumas dúvidas, ou talvez para ampliar alguns conhecimentos, sobre o que acontece conosco depois da morte física. Essa é uma grande incógnita, também para aqueles que estão agregados à doutrina espírita, é lógico, porque estamos hoje desenhando o nosso futuro. Mas, como sempre, o nosso comportamento nem pode ser, por algumas razões, de acordo com aquilo que nós conhecemos e entendemos como verdade. Algumas dúvidas do que será depois da nossa morte física ficam no ar. E nós, então, procuramos hoje, nesse programa, fazer alguns questionamentos, tentando fazer algumas perguntas para que os nossos irmãos meditem, conversem, discutam. E se houver dúvida, como foi dito, na próxima semana que nós esperamos estar aqui novamente, podemos, quem sabe, tirá-las no ar. Para começar a nossa conversa, meus irmãos, é preciso que se diga que a vida do espírito é eterna. A do corpo físico, obviamente, a própria ciência assim o diz e comprova, é transitória e passageira. Pois quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Portanto, a alma, por ocasião da morte corporal, volta a ser espírito e leva consigo a sua individualidade. Podemos resumir, para que isso não cause dúvidas e não falte embasamento, num dos ensinamentos do Cristo, quando ele diz: nós somos imagem e semelhanças de Deus. Ora, se Deus é eterno, e é, pelo que nós entendemos, nós, como imagem e semelhança, obviamente, também somos eternos. Somos desprendidos do grande poder criador. Aí é mais a parte da ciência que um dia nós voltaremos a conversar. Mas no dia de hoje, vamos nos preocupar em caminhar nesta direção. Portanto, meus amigos, a boa notícia dessa tarde é que nós vamos dizer que nós somos eternos. Nós não morremos nunca. O corpo físico, obviamente, se deteriora. No prazo até de 48 horas, nas questões que estão envolvidas com os habitantes inclusos no nosso corpo físico. Mas a nossa alma, essa não. Ou o nosso espírito, esse não. Esse volta ao todo. Volta de onde ele veio, aonde lá prestará contas de tudo aquilo que fez pela oportunidade reencarnatória que ele solicitou e que lhe foi concedida, daquilo que fez. E assim, fazendo um balanço, poderá então arguir-se a si mesmo o que fiz daquela oportunidade que recebi, o que fizemos então dessa condição da misericórdia divina que até nós chegou. Então, meus amigos, é uma grande notícia nós sabermos isso, que somos espíritos eternos. No entanto, isso traz para nós uma responsabilidade muito maior, porque não estamos impunes diante da lei.
A lei certamente vai nos observar em algum momento da nossa trajetória como espírito, para que nós possamos dar continuidade a essa questão evolutiva. Uma outra questão que nós trazemos e esperamos que isso fique claro é a separação do perispírito do corpo físico após o esgotamento do fluido vital, que dá-se gradualmente. O fluido vital é aquele que alimenta a vida, é o que nós chamamos do cordão fluídico, que quando rompido termina a vida física e continua a vida do corpo espiritual, no caso o perispírito, que acompanha o nosso espírito. Os espíritas sabem muito bem do que nós estamos nos referindo. Talvez aqueles que simpatizam e que já se preocuparam também em buscar essas informações, sabem que nós temos o corpo físico, nós temos um perispírito e temos um espírito. O perispírito é o intermediário entre a questão material e a questão essenciada. Ele é que traz todo o recado que aquela mente que fica lá no nosso espírito transmite para o corpo. E o corpo, então, executa, segundo a sua evolução, a questão que é sugerida pelo ser desenvolvido que está no corpo espiritual. Esse desligamento, meus amigos, se dá pouco a pouco. Os livros da codificação espírita, em especial os livros psicografados por Chico Xavier através de André Luiz, contam em muitos detalhes que hoje, evidentemente, o tempo não vai nos permitir que nos estendamos a tanto. Mas que não fique no ar e fique talvez brevemente respondido, pouco a pouco o nosso perispírito é descolado do nosso corpo físico. Isso é feito com muito cuidado, com muito carinho, por naquele momento em que não há um descolamento completo perispiritual, ainda há uma mistura mente e cérebro. Ainda há uma certa interferência material na vida do espírito. Portanto, há ainda uma condição misturada de questões materiais físicas e questões espirituais. Há uma confusão mental, da qual, então, por ter que se deslocar de forma gradual e lentamente, como se faz, para que não haja um trauma e esse trauma dure por muito tempo. É preciso que se faça com muito cuidado. E isso, evidentemente, quando nós nos referimos a essa questão, nós estamos falando de questões individuais, já que cada um daqueles que estão agregados na matéria, e me refiro ao espírito, tem um progresso evolutivo, portanto, vê a vida de forma completamente diferente de outro ser, que talvez conceba a vida eterna, do que aquele que ainda vive quase que exclusivamente a vida material. Portanto, é muito natural que haja uma certa confusão, um certo receio, medo, um certo trauma, onde se misturam as duas questões, como disse anteriormente, a física e a espiritual. Ainda a matéria pesando muito sobre o deslocamento do ser eterno, do espírito. Então, é muito cuidado do planejamento espiritual, dos irmãos que vêm em socorro daquele que desencarna, em fazer isso de forma lenta, gradual e progressiva, para que haja um mínimo de trauma que traga ao ser que naquele momento está se libertando do corpo físico, menos sequelas possíveis, para que depois de deixar do corpo físico, ele possa ter um despertar do outro lado, como se diz na prática comum, mais tranquilo, mais calmo, equilibrado. Mas volto a repetir, isso é uma questão individual, não é uma regra geral. O cuidado, sim. O zelo por deslocar o perispírito, sim, da espiritualidade. Mas a questão do entendimento e que provoca um deslocamento mais longo ou mais breve, isso é uma questão individual. É uma questão do espírito que naquele momento está cessando a sua condição de deixar uma condição para outra, ou seja, a física, para voltar à questão espiritual. A partir do período traumático, que causa a mudança do estado físico para o estado espiritual, o espírito, então, passa a conviver com seu estado mental, construído em sua última experiência carnal. Feito o deslocamento, aonde, então, o espírito que se desloca do corpo físico consegue desprender-se do corpo que, ora, ele habitou até um momento anterior, ele começa a ter toda a sua retomada como espírito evolução. Ele começa a ver tudo de forma diferente. Por isso, desenha-se na sua mente um filme da sua última reencarnação em especial, onde ele começa a rever todos os conceitos que abraçou na sua última oportunidade evolutiva ou reencarnatória, como nós gostamos de dizer.
passa ali o filme de tudo que fez de bem, tudo que fez de mal, o que deixou de fazer, aquela constante lembrança do planejamento espiritual do qual ele participou, dos itens que ele conseguiu preencher com todos os seus esforços, daquele que requeria um pouco mais de esforço e ele não despendeu devido ao seu grande envolvimento com a matéria, o que ele usou nas questões familiares, sociais, vinculadas a esta ou aquela questão, enfim, desenha-se pouco a pouco aquilo que ele planejou espiritualmente. Ele está voltando à sua condição normal. E através dessa volta, obviamente, que a matéria não mais obstruindo com os vícios, com as cristalizações de determinadas questões às quais ele se dedicou quase que integralmente quando na vida carnal, começam a ser abandonadas. No entanto, entra em choque com as questões que ele desenhou, como fomos dito anteriormente, para que ele viesse naquela oportunidade reencarnatória, aproveitando para novamente evoluir. E aí é que entra a questão individual, porque cada um vai receber, se decepcionando ou não, por ter se esforçado ou não, por ter adiado ou não certas questões. Daí, quando se fala em período traumático, a gente se refere a isso. Passa uma espécie de um trauma, uma questão entra em choque, uma consciência da alegria de ter deixado a carne e a alegria e talvez o pesar de não ter aproveitado bastante condizentemente com a oportunidade que recebeu. Como nós percebemos, meus amigos e meus irmãos, que nos dão a alegria de conviver nesse momento. Tratamos, e é importante que a gente repita isso, para que a gente não trate isso de uma forma geral, de questões individuais. Cada espírito vai responder e ter esta visão de acordo com aquilo que tem de percepção, segundo aquilo que ele mesmo produziu em convivência com o planejamento que realizou. Complexo isso, né, meus irmãos? Mas é importante que se diga, em momento nenhum ele estará sozinho, sempre estará acompanhado, porque a mesma equipe que o desejou que viesse a carne, estará o acompanhando para ir de volta ao plano espiritual do qual ele é oriundo, e vai assessorá-lo de todas as formas para que rapidamente ele entre em acordo consigo mesmo e se desprenda daquela condição, para que no futuro, que também não se pode determinar, ele possa dar prosseguimento à sua vida evolutiva como espírito eterno, que agora nós sabemos, se é que não sabemos, estamos agora entrando em contato para saber que somos imagem e semelhança de Deus. Volto a repetir o ensinamento de Jesus. Tendo se empenhado então esse espírito na prática, naquele momento em que ele convive consigo mesmo, no primeiro momento se sentirá envergonhado se praticou o mal. Então, a ficha cai e ele começa a analisar. Se embrenhou com o mal, que não era o seu propósito reencarnatório, porque ninguém vem para se dedicar ao mal, viemos para nos dedicar à causa do bem, no sentido evolutivo. Mas misturado com a questão material, por vezes cedemos às tentações interiores e não lutando tanto quanto deveríamos, talvez até por falta de contato com a verdade, cedemos então para que o mal nos envolva. E é isso que traz naquele momento desse trauma entre deixar a carne e voltar à sua realidade, ou seja, a parte efêmera, passageira, muito embora importante, e a realidade que o envolve. Esse trauma então começa a introjetar para que ele comece a analisar, poxa, fui à carne, isso aqui que eu combinei de fazer para vencer não fiz, aquilo que eu tinha de conhecimento que poderia ter feito mais força para pelo menos manter sob controle, eu deixei de realizar, muitas vezes cultivando por demasia a vida material sem controle, por ambição desmedida, me embrenhei no caminho errado, certamente infringi com isso muitas coisas da lei de Deus. Por isso, ele naquele momento onde já não há mais o obstáculo da vida material, ele se envergonha, muito embora seja um gesto interior que ele procura, e isso o orgulho a gente leva conosco, procura não exteriorizar, para que não se veja achacado pelos outros que naquele momento fazem companhia, para que seja julgado de maneira com a qual ele não gostaria ou nós não gostaríamos. Mas, se ele se empenhou na prática do bem, se sentirá aliviado e terá áreas de felicidade. Meus amigos, a reencarnação é um desafio para qualquer um de nós. Nós estamos num plano de provas e expiações, onde a perfeição ainda está muito distante, na qual o amigo de vocês, obviamente, está se incluindo.
Então nós temos metas a serem cumpridas, que lá atrás foram citadas como planejamento espiritual, que nós nos determinamos a dar o nosso melhor, para corrigir, para ampliar, enfim, para dar prosseguimento a uma questão de evolutiva, para se tornar uma pessoa melhor. Paulo de Tarso falava que temos de nos tornar um homem de bem. Jesus, no seu capítulo 17, que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, sugere ser de perfeito como perfeito é o Pai Celestial. E essa perfeição da qual ele se refere, nós devemos entendê-la como perfeição relativa, relativa ao conhecimento e aos esforços que empregamos. Então, se naquele momento dessa transição corporal espiritual ao qual nós estamos nos referindo, pelo desprendimento do espírito da vida carnal, ele entra em contato consigo mesmo e na observância do registro que traz consigo, pelo planejamento espiritual, de que de fato mais o bem ele fez do que o mal ele se manifestou, obviamente que ele vai se sentir mais realizado. Talvez não plenamente, porque tinha um objetivo a ser mais alcançado. Mas dentro disso ele sabe que concedeu e concebeu todos os esforços que pôde para que se colocasse na decisão de fazer o bem ao próximo, mas evidentemente que se reflete a si mesmo. Meus amigos e meus irmãos, como nós podemos observar, é um assunto que obviamente, se os amigos que estão nos acompanhando estão colocando, me perdoe a expressão popular, os ticos e tecos para trabalhar, devemos estar fazendo nesse momento uma análise individual. E eu, como é que eu estou me comportando? E a ideia é essa, meus amigos. É fazer com que nós possamos olhar com muito carinho, com observação interior, ainda que a gente não exteriorize, o que estou eu fazendo da minha oportunidade reencarnatória. Esse desencarne, do qual nós vamos continuar falando no nosso segundo bloco e no terceiro também, esse desencarne tranquilo ou mais traumático, mais liberto ou mais preso, vai depender justamente da nossa conduta. E esse parâmetro que nós estamos traçando entre a prática do bem e a prática do mal. Uma coisa, devo repetir, é certo, para que nós passemos para o segundo bloco. Nós não viemos aqui para fazer o mal. Ninguém veio para ser mal. Somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, é inadmissível que alguma coisa desprendida de algo tão superior possa ter a característica e o propósito de fazer o mal. Nós não fizemos. É que o mal ainda reside em nós e isso está registrado por antecedentes criminais que trazemos de outras procedências reencarnatórias e que agora, com mais uma oportunidade de evolução a caminho da perfeição, temos que lutar, como disse Kardec, pelo menos para domar. Meus amigos, nós esperamos que nós estejamos correspondendo às expectativas de todos aqueles que se prendem nesse momento, do que nós já agradecemos pela enorme audiência de que nós temos notícia. Esperamos que o assunto esteja sendo do agrado de todos, muito embora muito sério. Mas, gente, a vida é muito séria. A vida nos cobra retidão. E dentro disso, os conhecimentos são fundamentais para que a gente possa se colocar no caminho correto. Eu peço aos amigos e aos irmãos que nesse momento estejam novamente estudando as suas questões e já já nós estaremos de volta com mais um segundo bloco do nosso programa na terceira revelação. Já já, meus amigos, não demora não, estaremos dando continuidade ao assunto que hoje especialmente trazemos para esclarecer os nossos amigos. Mais alguns momentos, meus amigos, já estaremos de volta.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. De volta, meus amigos, com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Agradecendo a audiência que os nossos amigos e irmãos têm nos prestigiado. É para nós de grande importância a manifestação de carinho que nós temos recebido, porque isso nos estimula a caminhar nessa direção e procurando dar o nosso melhor, que obviamente não é o melhor, mas é o melhor que a gente pode dar por esses momentos. Queremos agradecer mais uma vez a essa parceria que está sendo feita entre a TV Pop, Canal 14, do qual agora o nosso programa está sendo transmitido, com a nossa TVI Petrópolis. É uma parceria muito interessante, pioneira e que, de certa forma, tem provocado bastante bons resultados. Nós agradecemos mais uma vez a direção da TV Pop, Canal 14. Meus amigos, lembrando que nós temos um sorteio de um livro, por gentileza, da Livraria Oswaldo Cruz, pelo telefone 2235-4733. 2235-4733, está aparecendo no nosso vídeo. Os nossos amigos podem ligar, deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa, no terceiro bloco, faremos então mais uma vez um sorteio dessa literatura espírita. Temos também à disposição o e-mail na terceira revelação @yahoo.com.br, que pode ser acionado por aqueles que têm perguntas e questionamentos, sugestões, críticas, enfim, estejam à vontade, garantimos anonimato, sem problema nenhum, faremos as respostas no ar, para que os nossos irmãos não fiquem sem essa questão. Então podem de fato nos transmitir pelo e-mail e nós faremos com muita alegria a transmissão das dúvidas, sugestões, comentários, críticas inclusive. Meus amigos, o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que é mais uma casa do nosso Instituições Espíritas Adesas, que fica na rua Marciano Magalhães, 339, no bairro Morim, tem na quinta-feira, dia 9, reunião pública com Marco Antônio Mota. O tema que esse irmão vai usar é do Livro dos Espíritos, na sua parte da introdução. No dia 12, domingo, às 10 horas da manhã, reunião pública com Luiz Guilherme Rodrigues. O tema, pertinente por conta do dia que nós vamos comemorar o Dia das Mães, o tema é Mães e Mulheres Missionárias. Já no dia 13, segunda-feira, às 8 da noite, reunião pública com o nosso querido amigo e irmão Márcio Nascimento, a quem transmitimos um forte abraço, esteve conosco na semana passada. O tema, magnetismo humano, espiritual e a prece. E na terça-feira, dia 14,
às 15 horas, a reunião pública será com o Alcindo Teixeira. O tema que ele vai usar: Lei de Justiça, Amor e Caridade. Temos no Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, na Rua Manuel Pimentel 120, no bairro do Quissamã. Hoje, às 19h50, a reunião pública será com um amigo que nesse momento vos dirige a palavra. Faremos do tema do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Já na quinta-feira, às 15h30, reunião será com o Valcir Gonçalves, que falará do capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E fechando a semana, no dia 12, domingo, às 18h50, a reunião pública com o Márcio Baltar, que falará do capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral. Meus amigos, hoje estamos explorando um tema que é bastante, às vezes, confuso para alguns, mas que a gente espera levar conhecimentos, porque, de fato, nós trazemos a questão da luta interna para não deixar o corpo físico. Mas há lá, no fundo, um certo choque íntimo em relação ao que nos aguarda como espírito que somos, depois que a gente deixar o corpo de carne. Já dissemos no primeiro bloco que nós um dia, evidentemente, deixaremos o corpo de carne, seguir sua trajetória normal. E nós, como espíritos em evolução, chegaremos de volta ao plano espiritual do qual nós viemos por conta da reencarnação. Grandes detalhes nos prendem em relação ao que nos aguarda, quanto tempo demorará, como vamos ficar, enfim. E é nesses pontos, meus irmãos, embora de forma bastante sutil e talvez superficial, estamos procurando lançar para que os irmãos formem um pequeno conceito do que representa isso, que é de fundamental importância para a nossa tranquilidade espiritual. Ouve-se muito dizer que a pessoa, quando desencarna, que depois de ter sofrido carnalmente por uma enfermidade que certamente traz muita dor física, e não é muito incomum nós observarmos, depois desse período em que vai deixar o corpo de carne, que a morte o convida a voltar a outra questão, que é a questão espiritual. Ouve-se daqueles que frequentaram, que estiveram em convivência com o ser, descansou, foi em paz. Esta é a questão. Essa paz da qual nós nos referimos hoje, ela avança além da questão física. Não é só ter deixado a dor física, porque quando a dor física vai-se embora, porque já não há mais ligação do espírito com o corpo físico, obviamente que ela termina. Mas o grande problema é que apaga-se o cérebro, mas não se apaga a mente. E a mente está no corpo espiritual, está lá no espírito, que registrou durante toda a sua última trajetória, em alguns casos outras, tudo aquilo que fez de acordo com os propósitos que combinou, quando por conta da sua reencarnação. O chamado planejamento espiritual, do qual nós nos referimos anteriormente. E sobre esses pontos que nós gostaríamos de chamar a atenção a todos nós, evidentemente que estou me incluindo, do que nós estamos fazendo da nossa vida dentro da oportunidade que nos foi concedida em nosso próprio benefício, pela nossa própria condição evolutiva. Falamos então que quando deixamos o corpo físico e voltamos à nossa pátria comum, como seres eternos, imagem e semelhança de Deus, como nos referimos, há uma perturbação mental, que é justamente como se fosse, deixa eu dar um exemplo para os amigos, é como se hoje nós mudássemos de Petrópolis para uma cidade do interior de São Paulo. Mesmo que tenha as mesmas características, mesmo que seja o mesmo clima, o mesmo emprego, a mesma condição financeira, há de haver um tempo de adaptação, não é realidade? Então, teremos, embora sabendo de tudo que nos espera, uma outra convivência com outras pessoas, com outros ares, com outros hábitos. É assim que se dá a saída do corpo físico para o corpo espiritual. Há um hiato, há um espaço a ser preenchido e com certo aprendizado para a gente conviver. Essa é a atenção que a gente queria dizer a você. Portanto, não é nada demais, é comum e natural que esse hiato exista. Essa perturbação mental, das quais nós estamos nos referindo, ela é muito variável. Assim como também é variável o seu período de duração. Pode ser de horas, dias, meses, muitos anos.
As obras de André Luiz relatam alguns casos para aqueles que não conferiram e quiserem conferir, e que evidentemente que nós não vamos aqui nos ater, porque o tempo não nos permite. Mas o que quer dizer que pode ser horas, dias, meses e anos? Depende do entendimento que se tem da vida que se levou. Se nós nos dedicamos quase que exclusivamente à vida material, então levamos gravado na nossa mente as questões absolutamente materiais. Não há espaço, embora exista, para que a gente naquele momento se atenha a uma questão espiritual. Cristalizou-se, é um hábito adquirido que certamente precisará de tempo para que essa barreira seja rompida. Então não é muito incomum que espíritos que não têm contato e não admitem que existe muito mais do que a vida da matéria, fiquem num período de perturbação mental durante mais tempo do que aquele ou aqueles que, embora não cumprindo talvez ao pé da letra aquilo que combinou, já admite que depois da carne existe algo muito maior, que algo há a completar, que há algo a fazer ainda. Esta perturbação mental, então, vai depender da qualidade desta informação que vai se absorver. Há um livro, só para que nós possamos dar um pequeno detalhe sobre essa questão, que chama-se Lírios de Esperança. Lá está relatado por um médium já desencarnado, Maria Modesto, no Hospital Esperança, no plano espiritual, que é coordenado por Eurípides Barçanufo, e ela relata a um determinado ser que ela está instruindo e orientando, que hoje na Terra, em números redondos, e evidentemente que isso tem que ser corrigido, nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados. Esse número já sofreu acréscimo, obviamente. E que fora da carne, vivendo nessa psicosfera do qual a Terra, nesse plano solar, está agregada, somos mais 28 bilhões de espíritos convivendo nessa expectativa. O que nos denota que, somando-se um ao outro, nós somos 35 bilhões de espíritos respirando nessa psicosfera, cada um num degrau evolutivo, obviamente. Então percebem, meus amigos, que não é muito pouco o número de espíritos que desencarnam, que sem intimidade de admitir ou não a questão de que a vida é eterna, continuem convivendo conosco naturalmente. Por isso se diz, essa perturbação mental, essa questão de desligar-se de uma vida e indo dando sequência a outra, é muito mais comum do que se imagina. A própria doutrina espírita hoje, que é a que mais de perto fala as verdades que hoje nós imaginamos estar neste momento ante as câmeras falando para os amigos, a doutrina espírita tem poucos simpatizantes na proporção da população mundial. Em termos de Brasil, do qual nós somos mais de 200 milhões de habitantes, nós somos apenas 3 milhões e meio. Claro que hoje deve ser um número maior, 3 milhões e meio de adeptos ou simpatizantes. Portanto, essa verdade, não que seja melhor, mas é a verdade absoluta, ainda vai ter que abranger muitas pessoas. E ela, mais de perto, é que leva essa certeza de que, terminada a vida carnal, existe algo muito maior. Esta certeza da qual nós estamos nesse momento nos referindo é que faz com que o ser consciente da realidade que o envolva lute para se transformar moralmente, que ele se torne um cidadão melhor, que ele se torne uma pessoa de bem, para que um dia, quando ele deixa o corpo de carne, ele possa ter esse desprendimento e essa consciência tranquila de que o que o espera do outro lado é a alegria e a satisfação do dever cumprido. Lembro mais uma vez do nosso querido Paulo de Tarso, quando dizia, depois de ter deixado, ou próximo de deixar o corpo de carne, e ele dizia para si mesmo: combati o bom combate. Essa deve ser a nossa premissa, o nosso propósito, o nosso objetivo, consciente de uma reencarnação bem aproveitada na direção do bem, na nossa melhora, na nossa poder de evolução. E assim fazemos essa promessa interior: felizmente estou em paz comigo mesmo, porque de fato combati as inclinações mais e dei mais vazão e agreguei ao meu patrimônio questões mais evolutivas que me trazem alegria, satisfação e, acima de tudo, uma consciência tranquila. Por ocasião da libertação da mente do corpo físico, o espírito não sofre mais a ação do corpo físico. Já dissemos isso há pouquinho. Tendo então a sua visão ampliada, ele já não obsta mais ao corpo material. Ele agora não vê só com a matéria, agora ele tem uma visão
grande, vê e ouve tudo ao seu redor em 360 graus. O que era obstrução, além dos olhos físicos e além dos ouvidos físicos, não é mais. Ele agora entra em contato com toda a sua realidade verdadeira, já que a outra era efêmera e passageira. Então, essa evolução, essa visão e essa audição também será de acordo com a evolução que ele alcançou. Não quer dizer que ele vai enxergar Deus, que ele vai enxergar Jesus, não quer dizer que ele vai enxergar os planos superiores, porque esta evolução às vezes obstrui. Ele vai enxergar segundo aquela conquista evolutiva que ele fez. Vai tornar-se mais perto do núcleo grande poder criador, de acordo com a evolução que procurou proferir. E dentro disso, a sua visão, embora ampliada, terá certos limites para ser alcançada. Não poderá ter algo maior do que ele, naquela reencarnação, pôde construir. No entanto, será muito mais ampla do que a própria matéria obstruía. Já os que se dedicaram à prática do bem, esses vão ansiar o futuro. Então vão estar aquele momento de ansiedade de entrar em contato. O que fiz? Como fiz? O que realizei? Que nota eu tirei? O que me espera? O que passo a merecer daqui para frente? Já os que se dedicaram à prática do mal procuram protelar essa expectativa futura, pois a consciência os acusa de ter infringido a lei, de terem ido de encontro com o que planejaram espiritualmente por ocasião da reencarnação. São, meus amigos, bem perto daqueles 28 bilhões que nós nos referimos a vocês, que transitam conosco nessa psicosfera evolutiva. Muitos amigos estão presos ainda à matéria, com receio de desprender-se, ficam preferindo viver aquela vida aos quais estavam agregados. Obviamente que com isso atrasa a própria evolução, porque tem que estar de volta ao plano espiritual, fazendo um balanço da vida e se preparando condizentemente, já que não conseguiram na última oportunidade, fazer um novo planejamento, como foi dito, para dar sequência àquele progresso que precisa ser feito. Como nós percebemos, meus irmãos, são muitos assuntos, são muitas questões interiores que requerem de nós um pouco de carinho, de respostas íntimas. E para isso nós precisamos, evidentemente, fazer uma pequena pausa para que possamos refletir, tomar uma aguinha da paz, fazer com que nós possamos preparar nossa consciência, porque já já virá o terceiro e último bloco do nosso programa, na terceira revelação, que hoje traz um assunto que nos envolve a todos, irmãos. Ninguém escapa dessa lei. A lei é de evolução. Já já, meus irmãos, vamos terminar no nosso terceiro bloco esse assunto que quero crer que está despertando pelo menos a curiosidade de muitos. Talvez algumas dúvidas, alguns comentários, que nós já colocamos o nosso e-mail à disposição. Peço a vocês mais alguns segundinhos, meus amigos, e já estaremos de volta com o terceiro, então, e último bloco do programa, na terceira revelação. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares,
com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Novamente com vocês, meus amigos e meus irmãos, o programa Na Terceira Revelação, agradecendo a audiência que nós estamos tendo, notícia que estamos tendo. Quero mandar aqui um forte abraço aos nossos amigos lá da TV Pop, ao Oswaldo Magalhães, que nos abriga, que nos abrigou. Esperamos que essa experiência tenha sido salutar. Ficamos muito felizes em estar nesse momento dessa parceria e esperamos que ela dure por muito e muito tempo. Meu abraço, meu agradecimento pessoal por essa acolhida. É um programa que nós estamos fazendo ao vivo e pelo que nós estamos tendo aqui de resultado da nossa técnica, a experiência tem sido bastante aprazível. Meus amigos, temos o sorteio do livro da Livraria Oswaldo Cruz pelo telefone 2235-4733. 2235-4733. Só deixar o nome, o telefone. Ao final do nosso programa, que não tarda, alguns minutinhos já estaremos no término, faremos o sorteio então dessa literatura espírita. Algumas perguntas e questionamentos podem ser registrados no e-mail na terceira revelação @yahoo.com.br. Questionamentos, perguntas, comentários, críticas, sugestões. Estaremos respondendo aqui ao vivo, meus irmãos, sem citar com anonimato aqueles que nos fazem. Meus amigos, estamos hoje comentando sobre um tema que certamente deve nos trazer confiança para que possamos comentar e saber do que nos espera depois da morte física. Então, sabemos e conversamos nos nossos blocos anteriores que, de fato, o nosso desprendimento corporal, tranquilo ou menos tranquilo, vai depender da nossa conduta nessa experiência reencarnatória. Conduta na direção do bem ou conduta na direção, infelizmente, do mal. E isso terá um peso muito forte no nosso desprendimento ao deixar o corpo físico e voltar como ser que somos, imagem e semelhança de Deus, ao nosso questão espiritual. Para onde vão então os espíritos que deixam o corpo físico? Precisamos embasar isso, palavra daquele que nos deixou enormes orientações, conselhos, escritos e exemplos. A máxima de Jesus prevalece nesse caso e responde essa pergunta: sempre será a cada um segundo as suas obras. Então, ninguém, encarnado ou desencarnado, deixa de se enquadrar nela. Portanto, quando se pergunta para onde vão os espíritos que deixaram o corpo físico, a resposta está:
a cada um segundo suas obras. Portanto, os que se esforçaram na prática do bem farão por merecer as condições compatíveis com a sua conduta, assim como os que perseveraram no cultivo das suas imperfeições estarão nas condições que por afinidades construíram. Então, constroem, como se diz no popular, o próprio céu e o próprio inferno dentro da própria consciência, que nada mais é bom que nós esclarecemos, a nossa própria consciência, o nosso estado mental, é que determina o nosso céu e o nosso inferno depois de deixar o corpo físico. Estaremos felizes ou apreensivos, confiantes ou relutantes, de acordo com aquela nossa última conduta. E Jesus, repito, a cada um segundo suas obras, deixa isso absolutamente claro. Como de certa forma, todos os espíritos encarnados na Terra são ainda imperfeitos, e nós, evidentemente, repetindo, estamos nos incluindo, todos por conta dessas imperfeições e por não se esforçarem na prática dos ensinamentos que buscaram adquirir, terão de estagiar em planos na erraticidade. Erraticidade, irmãos, são vários planos que envolvem essa nossa psicosfera da Terra. Temos planos que são de baixa, de média e de alta, que nós estaremos sendo absorvidos ou guiados pela nossa própria consciência, segundo a avaliação íntima que fizermos depois do desprendimento físico da nossa oportunidade reencarnatória, para que no tempo de cada um possam fazer por merecer uma nova oportunidade evolutiva, onde mais experientes e conscientes reiniciarão a trajetória evolutiva a fim de atingirem a perfeição, meta que todo ser outrora precisa ter atingida do grande poder criador. Então, como desprendidos do grande poder criador, temos um destino, temos uma meta, temos um objetivo, tornarmos-nos perfeitos. Jesus o disse, repito, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá registrado: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, todos nós teremos que chegar lá. E Jesus diz assim: não descansarei enquanto uma de minhas ovelhas estiver desgarrada do meu rebanho. Ora, está aqui caracterizado que todos nós que somos desse aprisco, que somos do rebanho de Jesus, teremos que chegar lá. E ele nos faz essa promessa, e essa promessa é absolutamente verdadeira, de que todos nós teremos tantas quantas forem necessárias oportunidades para que possamos atingir o nosso objetivo. A ressalva é, meus amigos e meus irmãos, isto é muito sério, que a sua última passagem entre nós, estamos comemorando agora no final do ano, 2019 anos, segundo o calendário católico. Portanto, há muito tempo nós vemos desperdiçando as oportunidades que nos são concedidas. E agora, com essa verdade da qual nós estamos no poder de conhecer, cabe a nós uma análise honesta e íntima do que nós estamos fazendo na nossa experiência reencarnatória. Portanto, leve o tempo que levar, necessite de quantas oportunidades forem necessárias. Todos os espíritos desse aprisco terão, por conta da lei de evolução, de chegar ao seu objetivo, ser perfeito. Todo aquele que, de certa forma, acredita na eternidade da criatura divina, porque somos criaturas divinas, imagem e semelhança de Deus, Jesus assim nos definiu, e que, de acordo com as suas possibilidades, procura pautar a sua conduta dentro dos ensinos de Jesus, certamente vai encarar a morte física como libertação. E libertação não pode ser sentida com pesar, e sim como felicidade e sensação de dever cumprido. Portanto, todos aqueles que estão conscientemente da sua realidade que os envolve, que conscientemente, ao deixar o corpo físico, percebem que tudo fizeram para aproveitar da melhor maneira possível aquela oportunidade que foi concedida, ele certamente verá que o peso da carne se desfez, e agora, liberto daquela carga pesada, daquele compromisso obstruído pela sua condição material, livre disto,
verá o mundo de outra forma e terá seu íntimo invadido de uma felicidade tão grande que nesse momento eu não tenho condição de definir, porque espero que chegue muito tempo ainda para que eu possa estar perante essas câmeras conversando com os irmãos. Por isso, gostaria de viver muito mais tempo para nós estarmos nessa intimidade de conversarmos entre um e outro. E assim, meus irmãos, toda essa condição que nos é oferecida, nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível. Nós estamos esperando que a nossa técnica, e já está chegando o nosso potinho milagroso, aonde então ao final do nosso programa já estamos fazendo o sorteio desse livro. Meus irmãos, a reencarnação é uma misericórdia divina. É preciso que nós aproveitamos com todas as nossas forças, com todas as nossas medidas, todas as nossas superações, para que no momento que o desencarne se der, e um dia nós sabemos que inevitavelmente vai acontecer, possamos estar em paz conosco mesmo. E não venhamos a nos somar a estes 28 bilhões de espíritos que, presos ainda à vida carnal, têm tanta dificuldade de enfrentar a própria verdade. Portanto, viver de acordo com os ensinamentos do Cristo é a nossa meta, com todos os esforços que nós pudermos. Vai exigir de nós superações. Meus irmãos, vou proceder aqui, o sorteio do nosso livro está sendo feito em frente à nossa câmera, portanto, com toda a isenção absoluta, nós vamos abrir aqui. E hoje nós temos a nossa querida Ana Maria, lá do Bingen, ao final do telefone 1760. Ana Maria, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Queria lhe dizer que esse livro vai estar à sua disposição na livraria Oswaldo Cruz, lá na Rua Alencar Lima, no Edifício Esperanto, a partir de quinta-feira. Quero agradecer também a todos os demais irmãos que nos ligaram. O nosso potinho está repleto daqueles que se interessaram, pedindo que continuem fazendo. No nosso próximo programa estaremos fazendo não só o sorteio de um livro, mas como também um DVD. Olha, meus amigos, esse programa ele vai sempre ao ar às terças-feiras, às 16 horas. Nós temos reprises em horários que são aleatoriamente disponibilizados pela emissora, pela TV 14, TV Pop, ao qual nós já nos referimos e agradecemos. Ele pode também ser acessado ao vivo, digitando TVI Petrópolis, ou na consulta pelo armazenamento dos vídeos, que pode ver através de todo o armazenamento que está sendo feito. A nós, só resta nesse momento, eu em especial, lamentar pelo tempo ter passado de maneira tão rápida, porque para mim é um prazer, é uma alegria muito grande poder estar perante a vocês, no carinho do lar, no carinho do trabalho, no carinho da convivência, de todo esse bem que vocês nos transmitem através dos fluidos salutares, por essa convivência cristã que vocês nos dão a oportunidade de, nesse momento, participar. O tempo passa muito rápido, meus amigos, mas isso quer dizer que essa caixa d'água enorme, que é a verdade do Cristo, é a verdade da doutrina espírita, devidamente codificada por Kardec, possa fazer parte do nosso convívio durante muitos e muitos programas. Como é uma caixa d'água de um potencial enorme, precisamos beber dessa água aos copinhos. E hoje tomamos mais um copinho dessa água, que nós esperamos que seja salutar e que faça a todos bem, a todos aqueles que nesse momento nos deram a oportunidade. Meus amigos, agradecido enormemente pela audiência, pelo conforto e pelo carinho, me despeço, desejando a todos uma ótima semana, que Jesus continue a nos permitir essa convivência, que a nossa TV Pop, o nosso TV Petrópolis, TVI, possam continuar nos dando a oportunidade de nos comunicarmos semanalmente para distribuir as verdades do Cristo. Muita paz, meus amigos e meus irmãos, e agradeço mais uma vez por todo esse carinho. Que seja assim, e até daqui a pouco.